Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão sobre Jesus, sobre os seus ensinos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. É assim que ela é conhecida para a maioria dos cristãos. Na tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra, nós temos um título que é a parábola dos dois filhos. Quando ele fala na parábola dos dois filhos, ele vai nos convidar à reflexão dos dois comportamentos bem diferentes, mas todos ainda muito alheio àquilo que nos é proposto na encarnação, que é a nossa proposta de evoluir. Então, na parábola que Jesus compara ao reino de Deus, um homem tem dois filhos. E um desses filhos pede a sua parte na herança. Ele diz que quer viajar, quer sair, quer conhecer outras experiências, ou ter outras experiências. E o pai, muito solícito, compreende a necessidade do filho, dá a ele tudo que pertence em relação à herança e ele parte. Vivendo num mundo de muitos abusos, não é? De prazeres, ou seja, nós abusamos dos recursos materiais muitas vezes que temos. Quando se tem muitos recursos em abundância, muitas pessoas ainda abusam disso e usam de forma muito desajustada e desordenada. E ele fez isso. Acabou perdendo porque o recurso material ele é transitório e ele perde tudo e vai viver na miséria, como um mendigo. Ele se percebe em determinado momento, conta a parábola, comendo com porcos. E aí, nesse momento, ele se lembra do pai. Lembra do pai que até os empregados ele tratava muito bem. Então, ele decide procurar pelo pai e pedir que o pai o ajude, o socorra nesse momento. E assim ele faz. Quando ele chega em casa, ele preparado para pedir perdão, achando que o pai não ia acolhê-lo muito bem, mas ele ia se oferecer para fazer qualquer coisa, contanto que ele tivesse pelo menos o alimento. Mas o pai o acolhe com muito carinho, com uma festa, manda trazer as melhores coisas para festejar, manda preparar uma festa mesmo, um banquete especial para ele. Coisa que ele não esperava, mas o pai recebe esse filho dessa forma. E nesse momento chega o outro filho e quer saber o que aconteceu e conta uma notícia para ele, que o filho que havia partido, que o irmão dele que havia partido retornou. E o pai então resolveu fazer uma festa para ele. O que acontece com esse filho? Ele é tomado do sentimento de egoísmo e de inveja, porque ele se aborrece muito com essa situação e vai então questionar o pai. Pergunta por que ele, vivendo ali o tempo todo com o pai, nunca se afastou dele, fazia tudo o que ele pedia, e ele nunca tinha feito um banquete para comemorar a estadia dele junto ao pai. Então o pai vira-se para ele e diz: olha, você sempre esteve comigo, você sempre participou de tudo comigo. Ou seja, não haveria necessidade dele ter aqueles sentimentos. Mas esse filho estava perdido e foi encontrado. A alegria de um pai de ver um filho que estava perdido e ser encontrado, muitas vezes ela é incompreendida no mundo. E nesse momento é incompreendida pelo próprio irmão. Como é que nós nos vemos nesse momento? Será que nós percebemos o quanto de desperdício nós temos cometido no mundo? Tudo bem se percebemos quantas vezes nós desperdiçamos aquilo que nós já temos, muitas vezes até em abundância. Mas na hora que nós nos arrependemos e percebemos a nossa falha, o nosso erro, o que acontece? Nós temos possibilidade de retomar a casa do Pai. Porque não é uma parábola que compara ao reino de Deus, porque não é uma história real, é uma comparação ao reino de Deus. E então, se é o reino de Deus, esse Pai é Deus nos acolhendo. Ou seja, são as suas leis, é a própria vida que nos acolhe, nos oportuniza a novos comportamentos. Sempre que erramos, nós temos a oportunidade de retomar o caminho certo. Mas existem também os momentos em que, mesmo vivendo a experiência de estar ao lado de Deus, como ele fala na parábola, você estava o tempo todo ao meu lado.
Ou seja, se eu me percebo estando ao lado de Deus, se eu me percebo nessa experiência, nesse convívio, de que eu consigo já desfrutar as coisas boas que a vida me oferece, viver bem diante de tudo que eu recebo, por que ainda me deixar levar por sentimentos negativos? Então é importante nós percebermos o quanto que ainda tem de egoísmo em nós, que mina essa estadia de paz e de harmonia que nós temos junto de Deus, ou seja, vivendo, como diz o Espírito Emmanuel, nesse amor que é o equilíbrio, ou que é a força de Deus que equilibra o universo. Muitos de nós não experimentamos essas estadias ao lado de Deus, mas ainda deixamos que muitas vezes sentimentos ruins, o orgulho, o egoísmo, nos traga comportamentos que não combinam com o que eu vivo, com a experiência que eu tenho. Muitas vezes a saúde do corpo é uma experiência positiva, mas nós não conseguimos observar esse valor da experiência da saúde física e reclamamos outras coisas, e vem a queixa, a lamentação e a exigência de que queremos outras coisas além disso. Então vejam que são dois pontos importantes. Convido vocês a lerem a parábola, ver aquele que abandona, mas que se arrepende, retoma e sabe. Ele não tinha certeza, porque nós não temos muita certeza nessa vida. Mas se nós compreendemos Deus, nós vamos entender que nós temos oportunidade de refazer a nossa história, de, como diz Allan Kardec e os espíritos, quando vem o arrependimento sincero, temos a oportunidade de ter a reparação em seguida. Então, são muitas as possibilidades de viver o bem, mas ao reconhecermos, ao despertarmos a consciência e vermos que nós estamos vivendo já uma situação favorável ao nosso progresso, à nossa evolução, não vamos cobrar do outro, não vamos exigir de Deus mais do que nós já temos condições de viver. O importante é experimentar, é aproveitar a existência agora. Então fica o nosso convite para refletirmos sobre essa parábola e sobre Jesus na nossa vida. Até o próximo vídeo, luz no caminho e paz no coração, sempre!